Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar de um assunto que é muito pertinente, que é o papel da criança tanto na sociedade quanto na família. Se nós pararmos para poder perceber, a criança é um ser iluminado. Ela ilumina o mundo com a sua inesgotável curiosidade, com o seu amor genuíno. A criança ela nos ensina muitas coisas. Nós podemos perceber a importância da criança quando nós vamos para a Bíblia, ali em Mateus 18, de 2 a 5, que diz assim: E chamando uma criança, colocou-a no meio deles, e disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar, como esta criança, esse é o maior do reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança, tal como esta, recebe a mim. Ali a gente percebe agora a importância da criança. Jesus, o próprio Jesus, diz que nós precisamos ser como a criança, nós precisamos ter essa essência da criança, porque nós podemos perceber que muitas crianças são genuínas, elas têm um amor incondicional pelas outras pessoas. Imagine um mundo sem criança. Seria como se fosse um jardim sem flores, uma tela sem tinta, sem o artista. Seria como uma melodia sem notas. As crianças, elas trazem vida. Elas nos mostram que precisamos relembrar do que é ser criança. Elas são capazes de trazer a nossa criança interior e percebermos, porque tem uma coisa que acontece muito, que é quando a gente cresce, nós esquecemos o que é ser criança. As responsabilidades da vida vêm com tudo. Você agora tem que cuidar de uma família, você tem que criar um filho, você tem que trabalhar, você tem que fazer várias coisas onde a rotina se torna muitas vezes pesada. Então, esquecemos do prazer da infância e agora muitas vezes temos ansiedade, depressão e não nos alegramos com pequenas coisas, como a criança faz. Através da criança, nós conseguimos relembrar, nós conseguimos repensar muitas das nossas atitudes. Isso, algumas pessoas, porque estamos tão esgotados e tão cheio de maldade, de coisas ruins, que a gente não consegue olhar muitas vezes para uma criança e ver todas essas qualidades que eu estou falando, né? E aí entra um grande problema. Dentro do próprio lar mesmo, a criança, às vezes, ela é tratada como um ser que não, o pai ou a mãe não gostaria que tivesse nascido. Às vezes também a criança ela vai ser responsável pelo seu próprio sustento, pela sua própria manutenção. Outras vezes também nós vamos poder perceber que nós vamos ter a criança como sendo um bibelô, que não pode fazer nada, que não pode ter experiências, que não pode se sujar, que não pode fazer muitas coisas. E a criança, ela tem um papel fundamental na família, que é ser criança. Se nós tiramos isso, não sobra nada. Não sobra nada. Ela muitas vezes vai ser o elo que liga os outros membros. Ela vai trazer esperança, vai trazer amor, vai trazer risos. Se nós olharmos a criança dessa forma. Agora, se nós não tivermos essa perspectiva, nós não vamos conseguir extrair essa questão da criança. Nós não vamos conseguir olhar para uma criança e ver e se contaminar com essa alegria. Nós vamos procurar reprimir. Além disso, além da família, nós também conseguimos perceber que a criança ela é super importante na sociedade. Ela é o futuro de uma nova geração. Se você, pai, mãe, cuidador, cria um filho emocionalmente instável, você negligencia, você está contribuindo para que venha uma geração, em relação da sociedade social, uma geração doente, que não vai conseguir expressar amor, sempre ansioso, sempre depressivo. É uma geração assim que não vai ter muito com que contribuir para a nossa sociedade. E aí, onde vai estar o futuro da humanidade com isso?
Além de ela ser uma nova geração, a criança ela traz para a sociedade uma perspectiva muitas vezes inovadora, criativa, que, como eu disse, com o dia a dia, com a rotina, a gente vai esquecendo não só a alegria de ser uma criança, mas também nós vamos apagando a nossa criatividade, a nossa inovação. E as crianças elas têm essa capacidade de serem inovadoras, inclusivas também, e olhar o mundo de uma perspectiva totalmente diferente. Da mesma forma que devemos ser como crianças, devemos cuidar das nossas crianças, porque nós vamos prestar contas para Deus sobre isso. Então, esse é o meu recado. Fique com Deus, esse vídeo super rápido. Eu estou num processo agora de mudança, mas eu queria deixar essa mensagem para vocês, não deixar vocês tenham o conteúdo. Então eu espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilhe. Dessa vez a edição vai ser super simples, não vai ter nada disso de aparecer, né? Porque eu estou aqui num cenário improvisado. E tá, é porque vocês não estão vendo atrás, né? Tá cheio de bagunça, cheio de caixa. Então não tem como editar muito, né? Mas lembre-se, curta, compartilhe e comente aqui para que nós possamos conversar mais. Eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau!